a Deus temos uma igreja organizada, uma igreja missionária, uma igreja que apoia missionários ao redor do mundo, e nós podemos aqui celebrar. Esse mês é um mês de celebração, né? Hoje o primeiro domingo de Santa Ceia, e a partir do próximo domingo, sempre também com um convidado especial trazendo a palavra. Hoje nós temos um ministro, o Rodrigo vai ministrar louvor com a gente, tem sempre servido e abençoado as igrejas. E nesses próximos domingos temos sempre um convidado especial. Semana que vem temos a pastora Agatha e o pastor Brian. O pastor Brian vai falar na escola dominical, eles vão dar testemunho da vida deles. E o pastor Brian é um CEO na área financeira, e ela é também, além de professora, escritora, e também vai trazer uma palavra para a igreja, mas também no Dia das Mulheres, tá? No dia 15 nós temos o pastor Wellington, ele vai estar ministrando lá da Nazarena Atibaia, e o pastor Fábio vai estar ministrando louvor. No dia 22 nós temos nosso superintendente, pastor Fernando, trazendo a palavra também, e no dia com o Juninho ministrando, e no dia 22, né, no dia 29 vai estar o pastor Mauro aqui também, trazendo a palavra. Então, além de virem na escola dominical, venham semana que vem para a escola dominical, traga alguém, ele vai falar da área de finanças, também testemunho de vida deles, né? Eles são filhos de missionários. Ontem nós estávamos na nossa Assembleia Geral e estávamos homenageando, né, tanto o pastor Aguiar, pastora Nipes, e também o pastor Fernando, pelos 20 anos à frente do nosso distrito, mas também um missionário, que está há 52 anos no Brasil, que é o pastor Steven Hipp, há 52 anos, e o Brian é filho dele, né? Eles têm 2 filhos lá nos Estados Unidos, 5 netos, e aqui tem 3 netos, e o Brian de filho aqui no Brasil, né? E ele escolheu o Brasil para, mesmo depois de aposentado, continuar morando aqui, né? Então eles têm muito testemunho para trazer. Então, se você puder vir, venha para a escola dominical às 9 horas, que é onde a gente vai falar de testemunho, e depois, às 10 horas, a pastora Agatha também vai trazer uma palavra no nosso culto. Amém? Então, um tempo especial nesse mês. Você não pode perder e não pode deixar de convidar alguém, tá? Hoje eu quero começar com uma bênção, né? A bênção de Jacó, seus filhos, em Gênesis capítulo 49, se você quiser abrir comigo. Então Jacó mandou chamar todos os seus filhos e lhe disse: reúnam-se ao meu redor, e eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Entendam isso muito claro. Nós, como pais, nós temos uma voz profética, e nós precisamos exercer esse sacerdócio. Ele chamou os seus filhos e profetizou sobre eles. Nós temos essa voz profética, e nós precisamos profetizar sobre a vida dos nossos filhos, tá? Venham, ouçam, filhos de Jacó, ouçam Israel, o seu pai. Rúben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa. É o primeiro em importância, é o primeiro em poder. É contudo impetuoso como uma enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama e desonrou o meu leito conjugal. Simeão e Levi são iguais em tudo. Suas armas são instrumentos de violência. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe dos seus planos, pois em sua ira mataram homens e por diversão aleijaram bois. Maldita seja a sua ira, pois é feroz. Maldita a sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó e o dispensarei por todo Israel. Judá é a bênção a respeito de Jesus também. Judá, seus filhos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço e todos os seus parentes se curvarão à sua frente. Judá, meu filho, é um leão novo que acabou de comer a sua presa. Como leão ele se agacha e como leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão da autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, aquele que todas as nações honrarão.
Ele amarra o seu potro a uma videira, e o seu jumento à videira seleta. Lava suas roupas em vinho, e suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, e seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon se estabelecerá à beira, e será o porto para os navios. Suas fronteiras se encherão até Sidom. E Isacar é um jumento forte, que descansa entre os 2 sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará os seus ombros para a carga e se sujeitará a trabalhos forçados. Dan governará o seu povo, como qualquer outra tribo de Israel, e Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavaleiro cair. Ó Senhor, espero pelo teu livramento. Gade será atacado por bandos de saqueadores, mas atacará quando bater em retirada. Asser se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de reis. Naftali é uma gazela solta que dá luz a lindos filhotes, e José é árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estenderão por cima do muro. Arqueiros o atacarão brutalmente, atirarão nele e o atormentaram. Seu arco, porém, permaneceu esticado, e seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo pastor a rocha de Israel. Que o Senhor, o seu Pai, o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe, com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas e bênçãos dos seios e do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de seus antepassados e alcancem as alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é príncipe entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo voraz. Pela manhã devora seus inimigos e ao entardecer divide os desposos. Essas são as 12 tribos de Israel. E foi isso que o seu pai disse ao despedir-se de seus filhos. Deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada. Senhor Deus maravilhoso, Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe cada família, cada casa, que o Senhor abençoe as nossas vidas, que nós possamos também aprender a profetizar, Pai, profetizar sobre a vida, Senhor, dos nossos filhos, profetizar sobre as famílias, profetizar sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, Pai, ter uma palavra profética para os dias. Ontem foi falado muito isso, Pai, de uma palavra profética, Senhor, que muitas vezes muda. Não é só a palavra, o conhecimento da palavra, mas é utilizá-la, é vivenciá-la, é viver a cada dia, Senhor, as bênçãos da Tua palavra. E nós podemos profetizar sobre as vidas, sobre as nações, Pai, sobre cada pessoa, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, Senhor. E nesse tempo, Pai, de março, de bênçãos aqui na casa do Senhor, Pai, seja um tempo maravilhoso, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar aqui na casa do Senhor? Quantos podem dizer glória a Deus porque conseguiu levantar com vida hoje? Isso é um motivo da gente glorificar o nome do Senhor. É isso? E eu quero agora cantar em nome de Jesus junto com vocês, celebrando o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. E nós vamos cantar pelo Senhor, nós marchamos. E nós vamos declarar a nossa vitória em nome do Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, em nossas vidas. Quantos conhecem? Pelo Senhor marchamos, sim? Então vamos treinar comigo. Faz assim, ó. Fácil, né? Vamos lá então.
Então vai lá, batendo palma. 1, 2, 3. Pa, pa, para, pa. 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 Meu Senhor, marchamos, seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar! Vamos cantar o quê? O canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Por quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pa, pa, para, pa. 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 Pelo Messias, marchamos em tuas mãos. O quê? A chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Porque o nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Pa, pa, para, pa. 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 Glória a Deus, aleluia! Ele é o nosso general. Glórias a Deus. E nós vamos agradecer porque Ele tem sido bom todos os dias nas nossas vidas. Glórias a Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Quando?
Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando? Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo é, eu viverei a bondade. Tão bom, com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei
Jesus, tu és meu pão. Jesus, tu és meu pão. Jesus, tu és meu pão. Que a tua vontade seja feita em mim, porque eu nada sou sem ti, porque perdido estou sem ti, porque eu nada sou sem ti, porque perdido estou sem ti, eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti, eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti. Glória a Deus, aleluia. Nesse mesmo espírito de adoração, com esses louvores maravilhosos, esses louvores me levam, né, à conversão, né, de ouvir esse tipo de louvores, esses louvores que vêm na alma, né, vêm no coração, e nós possamos louvar, engrandecer o nome do Senhor. Esse mesmo espírito, né, vamos orar, né, a pastora Carmela vai chegar, vai nos levar em oração. Se você quiser dobrar seus joelhos, se quiser vir ao altar, você fica à vontade, né? Estava ouvindo que não há vergonha nenhuma quando você vai para o altar, porque o altar é o melhor lugar para se estar. É onde o Espírito Santo desce sobre nós, onde o Espírito Santo toca sobre o nosso coração, é no altar do Senhor, né? Então, quando você se entrega, né, vem não só para pedir, mas você se entrega ao Senhor. E automaticamente o Senhor, ele vai olhar para o seu coração, ele vai pôr as mãos sobre você. Amém. Salmo 23 diz que a bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias. Então, diante desta palavra, que vocês cheguem ao altar do Senhor, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nesta manhã, Pai, para agradecer primeiramente, Pai, com gratidão, porque estamos aqui na Tua casa, Senhor. Sabemos que estamos aqui pela Tua graça e que o Senhor se faz presente neste lugar, meu Pai. Te agradecemos pela salvação, por tudo que o Senhor fez. Hoje é um momento especial, Pai, que nós podemos lembrar do Teu amor, do Teu sacrifício. Em memória de Ti estaremos aqui a pouco, Senhor, ceando essa ceia, Pai, te honrando, meu Deus, te agradecendo e reconhecemos, ó Deus, o Teu amor, o Teu preço pago naquela cruz. Nós te louvamos, te exaltamos o Teu nome, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, Pai. Pai, mas pedimos também, como o Senhor fala na Tua palavra, que podemos colocar as nossas demandas diante do Teu altar, Pai. Eu sei que existem pessoas aqui, Deus, cada um de nós temos um pedido, uma necessidade, Pai, que só o Senhor, que é o Deus do impossível, pode cumprir, meu Pai. Pedimos, ó Deus, por aqueles que estão aflitos, talvez a porta de trabalho, uma enfermidade, um problema de relacionamento, na área da saúde, Senhor, na área física,
Senhor, na área emocional, na área espiritual. Senhor, Tu conheces o coração de cada um. Clamamos e suplicamos, ó Deus, que o Senhor incline os Teus ouvidos, ó Pai, para ouvir a oração do Teu povo nesta manhã, Pai. Que o Senhor conceda, Senhor, os pedidos, ó Deus, conforme a Tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, Pai. Colocamos também aqueles em especial que estão passando por uma enfermidade, meu Deus, como o Miguel, meu sobrinho, a Luciana, minha sobrinha. Pai, nós cremos que o Senhor é Jeová Rafá. Pai, nós sabemos que há outras pessoas também enfermas que precisam de um milagre, Pai, da Tua graça, Pai, que a Tua cura alcance, a Tua boa mão esteja sobre eles, ó Deus. Em nome de Jesus, visita os hospitais, os leitos dos hospitais, ó Deus, que estão agora com pessoas enfermas, ó Deus, doentes, há pessoas chorando, Deus, e o Senhor é aquele que consola, Pai. Traz o refrigério na vida daqueles que choram nesta manhã, daqueles que estão clamando, pedindo socorro para o Senhor, meu Deus, não só aqui, mas em outras igrejas, ó Pai, até aqueles que ainda não Te conhecem, Pai, que estão desesperados, Pai, que o Senhor venha atender, Senhor, o clamor, que esse vazio da alma seja preenchido pelo toque do Teu Espírito Santo, os resgate, Pai, do pecado, que traga, Senhor, salvação sobre essa terra, sobre essa nação, meu Deus, que a Tua igreja seja despertada, que a Tua igreja seja levantada, Senhor, em oração, Senhor, que todo que venha sobre ela, sobre esse Brasil, sobre essa nação, um quebrantamento, um arrependimento, Pai, e que o milagre da salvação se manifeste na nossa nação e todas as nações. Queremos pedir, Senhor, por Israel, Jerusalém, pelo Irã, meu Deus, há pessoas inocentes, ó Deus, no meio dessas guerras, Deus. Tem uma igreja, tem um povo que tem chorado, que tem clamado, meu Deus. Peço a Tua misericórdia, Senhor, que a Tua boa mão estenda, Senhor, ali, Pai, e olhe por eles, meu Deus, porque não é fácil, Senhor, viver no meio de guerra, Pai. Só o Senhor, Deus, pode salvar, só o Senhor pode olhar com os olhos de compaixão e misericórdia para aquele povo, Pai. Conceda a eles, ó Deus, o livramento necessário, Pai, mas proteja, como o Senhor pede para nós orarmos por Israel, Senhor, que traga paz em Israel, em Jerusalém. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, clamamos por todas as nações, povos, línguas e tribos, ó Deus. Ó Deus, o mundo precisa de Ti, o mundo precisa da Tua presença, o mundo precisa de Jesus. Nós clamamos, ó Deus, olhe pelas crianças, pelos jovens, pelas famílias, ó Deus, que o Senhor restaure, Senhor, que o Senhor sustente, Pai, a Tua graça esteja sobre a família, Pai. Livra-nos do mal, livra-nos do perigo, livra-nos do pecado, meu Senhor. Só o Senhor, Pai, pode nos ajudar. Que a Tua graça, que o Teu amor, Senhor, que o sangue de Jesus esteja sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre cada um aqui neste lugar, Pai. Mas Te agradecemos e entregamos esta oração a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Amém. E continua conosco, Senhor. Amém. Tem mais um período de louvor, mas antes disso, nós vamos orar. Já cantamos parabéns para a irmã Vera, vamos orar por ela. Vem cá, mãe. E o pastor Rogério fazer essa oração. Eu já orei ali na hora do parabéns. Eu vou entregar uma lembrancinha para a Luísa, tá? Vem cá. A gente entrega lá em cima normalmente para os juniores, mas ela não tá hoje, né? Fica aqui, representa ela. E orar também, orar pelo Mateus. Mateus está gripado, ele não está aí hoje também, orar por ele também. Estende sua mão para cá. Vamos orar aqui pela vida da tia Vera, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor que tem sido um exemplo para nós, né? Sempre não tem tempo ruim com essa mulher, viu, gente? Pode estar chovendo, pode estar frio, está aqui sempre servindo, não tem tempo ruim, né? E a gente é um exemplo para nós. Mesmo aí fazendo uma cirurgia, ela não conseguiu ficar muito em casa, não. Ela não
está dirigindo, mas a gente passa, pega, ela vem de Uber, ela dá um jeito e está aqui pra gente. Amém? E orar também pela Luísa, né? Clodoaldo, a família aí. Agora, a menininha que a gente viu pequena na igreja, mas que está aí crescendo, o tempo está passando. E orar pelo Mateus. O Mateus também é um servo de Deus. Também toda terça-feira ele está aqui, todo domingo, né? A gente até estranhou hoje quando chegamos e não viu ele aqui, o carro dele primeiro aqui chegando, ele abre a igreja, né? Está com gripe, mas vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e bendizemos o Senhor, meu Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado e o teu amor. Te agradecemos pela vida da tia Vera, Deus, que tem sido uma bênção na nossa vida, servido o Senhor com alegria, com o coração, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha continuar derramando graças sobre a vida dela, Pai, cuidando da sua saúde, cuidando da sua vida, cuidando de tudo, Pai, e dando direção em tudo aquilo que ela for fazer, em nome de Jesus. Nós pedimos a tua bênção sobre a vida dela, em nome de Jesus, completando mais um ano de vida, Deus. Até aqui o Senhor tem ajudado, até aqui o Senhor tem estado presente na vida dela e cremos que continuará com ela até a tua vontade chegar para a vida dela, em nome de Jesus, Pai. E nós colocamos a Luísa diante do Senhor, Pai, na vida do Clodoaldo, da Adriana, seus pais, da Larissa, sua irmã, Deus, nós colocamos diante do Senhor, Pai, que também completou mais um ano de vida, que ela possa crescer nos caminhos do Senhor, conhecedora da tua palavra, em nome de Jesus, ó Pai. Pedimos pela vida do Mateus, que está em casa, Pai, ali, vai se recuperando de uma gripe, Deus. O Mateus que tem servido o Senhor também, Pai, em todo o tempo, meu Pai. Mesmo longe da família, ele vem, Senhor Deus, para a igreja, ele vem aqui servir, ele vem tocar, ele vem mexer no som, ele cuida, ele dá carona, Senhor Deus, ele faz aquilo que pede para ele fazer e aquilo que está no coração dele, em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos para essas vidas hoje, no nome de Jesus, nós como igreja abençoamos, Pai, no teu nome, aleluia. Amém, glória a Deus. Continue em pé, nós vamos adorar o Senhor com os dízimos e louvando, e logo após nós vamos adorar com os dízimos e ofertas. Esse último mês nós entregamos a nossa oferta de alabastro. Todo mês eu tenho começado com a oferta das primícias. Que você possa ofertar ao Senhor, sempre separar as primícias, lembrando sempre do seu dízimo, da sua oferta. Nós lembramos a igreja é sustentada através dos dízimos e ofertas, amados. E tudo que a gente faz na igreja, graças a Deus, fevereiro é um mês curto, mas nós mandamos oferta de alabastro, mandamos todas as ofertas para os missionários, entregamos as cestas básicas, continuamos apoiando, pagamos os custos da igreja. Agora nós já trocamos todos os extintores, estamos fazendo as vistorias do bombeiro para depois fazer o alvará. E estamos preparando para colocar o ar-condicionado lá em cima, tá? E já pagamos aqui duas ofertas já do tapete, né? Já pagamos aqui 2 parcelas do tapete e ainda falta 3, né? Do carpete todo. Então, graças a Deus, foi um mês abençoado. E cada mês tem sido abençoado porque você, né? E aqueles que têm nos apoiado. Tem pessoas que só nos assistem, né? Sempre, todo mês, e sentem parte da igreja e enviam seu dízimo para a igreja. Tem pessoas que não frequentam a nossa igreja, mas porque o nosso ministério tem abençoado vidas fora e tem abençoado a vida dessas famílias, eles também têm ofertado. E graças a Deus a nossa igreja tem conseguido estender os braços e ajudar pessoas. Então lembre sempre disso. Nós estamos fazendo, nós estamos apoiando. E você também pode sempre fazer mais. Mas eu não falo de dinheiro, tá? Você pode fazer mais servindo a igreja, implantando ministérios e abençoando pessoas, né? Convidando pessoas, acompanhando pessoas, discipulando pessoas e sendo igreja aonde você está. Vamos adorar o Senhor e depois o pastor Lázaro vai chegar para nós adorarmos com dízimos e ofertas. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou.
mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos travos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavo-me a mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Mas está meio baixo, né? Aleluia. Glória a Deus. Quero fazer coro aqui com as palavras, as últimas palavras aqui do pastor Edmur. Vou trazer aqui um pequeno trechinho, dois parágrafos da minha dissertação de mestrado, faz exatamente coro com o que o pastor Edmur falou. E toda vez que eu estou escrevendo a dissertação já tem mais de 6 meses, embora eu já penso nela há quase 10 anos. Eu penso na igreja também, nessa igreja local. E 2 parágrafos, e tem a ver também com esse tempo de oferta. Diz assim: foi assim, a introdução, tá? É um trechinho da introdução. Foi assim, entre observações, orações e lágrimas, que o Espírito Santo me conduziu muitas vezes durante as madrugadas silenciosas a buscar respostas que pudessem servir como instrumento de reconciliação entre igrejas e missionários. Essa busca não é movida por vaidade acadêmica, mas por compaixão e senso de responsabilidade diante da negligência que tenho presenciado. Afinal, se a igreja não sustenta o missionário, quem sustentará? E se o missionário, por sua vez, não tiver uma igreja que o acompanhe, a quem prestará contas e com quem compartilhará suas vitórias e dores? Eu tenho presenciado nesses anos que muitas igrejas não são nem missionárias, no sentido de enviar e sustentar obreiros com compromisso, e nem tampouco missionais, no sentido de viver um estilo de vida comunitário centrado na missão de Deus, na Missio Dei, conforme afirma Gorin. Essa dupla ausência nos distancia do modelo. Tenho observado que muitas igrejas não são nem missionárias, no sentido de enviar e sustentar obreiros com compromisso, nem missionais, no sentido de viver um estilo de vida comunitário centrado na missão de Deus, conforme afirma Gorin.
Essa dupla ausência nos distancia do modelo de igreja apresentado nas Escrituras e reafirmado na tradição wesleyana e nazarena, que vê na santidade e no serviço a expressão do amor divino. Em alguns contextos, a atitude da igreja parece ecoar as palavras de Jesus aos fariseus: vocês não entram no reino dos céus e nem permite que outros entrem. Tal constatação leva inevitavelmente a perguntas perturbadoras. Que modelo de igreja estamos formando? Que tipo de evangelho estamos ensinando? Estamos de fato conduzindo o rebanho de Deus à plenitude do seu chamado missionário, ou temos reduzido o evangelho à manutenção institucional e ao conforto espiritual? É só um trechinho da minha introdução, que são quase 10 capítulos, 10 páginas, só a introdução da dissertação. Essa igreja, ela mostra exatamente, ela responde exatamente essa minha inquietação, no sentido de que ela é uma igreja missionária, porque ela identifica o chamado de Deus para as missões na igreja local, ela envia e ela também faz a manutenção, no sentido de cuidado integral, né? Não só nas ofertas financeiras, mas através da comunicação e do cuidado integral, é manter um canal de comunicação constante e efetivo com os missionários. E ela é uma igreja missional, são duas coisas diferentes, e eu separo isso na minha dissertação. A igreja missional é aquela que vive o evangelho da porta para fora. É um conceito novo, mas está sendo muito aplicado já nos Estados Unidos, em alguns lugares do mundo, e também no Brasil, esse conceito de igreja missional. Então essa igreja também é uma igreja missional no sentido de viver o evangelho das portas para fora, no sentido de refletir, não só de proclamar, mas de refletir a glória de Cristo nos ambientes onde a igreja está presente no dia a dia. Glória a Deus por isso. Cada vez que eu escrevo, eu penso nessa igreja e penso o quanto essa igreja tem sido fiel na questão dos dízimos e ofertas, né? E dízimo e oferta, o dar voluntariamente, o dar liberalmente, é sinal de que você ama Deus. É sinal de que você entendeu qual que é o propósito e qual que é a mensagem de Deus para a proclamação do reino, para que a glória de Deus seja manifesta através da sua vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida. Que você possa continuar assim, com esse coração voluntário, servir ao Senhor e sendo útil. Tenho certeza que Deus está olhando para cada um de vocês e para essa igreja. Ele está muito feliz com o que estamos fazendo. Sempre há espaço para melhorar, né? Como diz o pastor Adriano. Mas eu tenho certeza que Deus está feliz. O irmão vai estar passando a salva agora e quero orar com você em gratidão a Deus pela sua vida. E tenho certeza que se faltar alguma coisa, nesse Espírito Deus vai prover nesta manhã. Senhor Deus e Pai, queremos orar nesta manhã com gratidão, sobretudo com gratidão, pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor vai fazer nesta igreja e através desta igreja. O Senhor tem dado uma das maiores bênçãos de essa igreja poder ter exercido essa dupla função, essa dupla missão, a missão de ser uma igreja missionária, no sentido de identificar o chamado, no sentido de enviar, no sentido de fazer a manutenção e de contribuir com a manutenção do missionário no campo, mas também no sentido de ser uma igreja missional, uma igreja que das portas para fora, na hora que o culto termina, não só no domingo, mas em todos os dias da semana, poder manifestar a glória do Senhor, cada irmão, cada irmã, no trânsito, na fila do supermercado, dos bancos, onde quer que for, das repartições públicas, no seu ambiente de trabalho, no dia a dia, manifestar a glória do Senhor. Essa é verdadeiramente a igreja missional. Assim eu oro nesta manhã, por cada irmão, por cada dízimo, por cada oferta. Que o Senhor abençoe, que o Senhor multiplique, e que possamos cada dia mais avançar nesse propósito. Em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há, que me
ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu ganhei, se comparado ao que eu ganhei, não sou mais um servo, pois teu filho me tornei. Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei, se comparado ao que ganhei, eu não sou mais um servo, eu não sou mais um servo, pois teu filho me tornei. Glória a Deus, dá uma salva de palmas para Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Mesmo em pé, vamos ler a palavra de Deus. Um dos textos já é o texto que eu li na abertura do culto. Nós lemos sobre a bênção de Jacó aos seus filhos. E eu falei um pouquinho sobre que nós precisamos profetizar sobre a vida dos nossos filhos. Jacó profetizou já sobre o conhecimento que ele tinha até então, até dos seus filhos, né? Falando de alguns dos seus atos errados da sua vida, e muitas vezes nós temos que falar isso, profetizando sobre os nossos filhos e falando,
acontecer isso, a consequência é isso. Se fizer isso, a consequência é essa. Ensinar e educar. Né? E Jacó fez isso. Mas também, preparando essa mensagem, a gente vê que é uma voz profética. Moisés mesmo fala sobre essa voz profética dos pais sobre os filhos. E eu queria falar sobre um deles hoje, Isacar. Em Gênesis 49, do 14, nós lemos todos, né, no início do culto, mas agora principalmente Isacar, Gênesis 49, verso 14 e 15. Isacar é jumento forte, deitado entre suas cargas. Quando ele perceber como é bom o seu lugar de repouso e como é aprazível a sua terra, curvará os seus ombros ao fardo e se submeterá a trabalhos forçados. Senhor Deus, nós estamos diante da tua palavra. Pedimos que, de forma especial, o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. E sobre essa vida profética, né, dos homens de Isacar, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. A gente vai ler mais um pouquinho depois, né, no tempo correspondente, sobre 1 Crônicas 12, que fala de Isacar. É interessante que aqui, né, Isacar o significado é homem de aluguel. Com a bênção de Moisés, Isacar passa a se mover debaixo de um espírito profético. Recebe a incumbência de orientar profeticamente os filhos de Israel. O símbolo dessa tribo é o jumento. E foi exatamente o jumentinho que carregou Jesus, o leão de Judá, em sua entrada triunfal em Jerusalém. Historicamente, a gente tentando entender, né, Jó é filho de Isacar, né, e neto de Jacó. Gênesis 46, 16, que fala isso. Mas eu queria ir um pouquinho mais à frente, quando está num período em que Davi separa as tribos e pede para cada uma delas algo. E daí ele separa 200 homens da tribo de Isacar. Lá em 1 Crônicas 12, se você puder abrir, 1 Crônicas 12, até o verso 32 ao 40, da tribo de Isacar, 200 chefes que eram especialistas. Vamos ler aqui que você está aí. Da tribo de Isacar, 200 chefes que eram especialistas no conhecimento dos tempos e que sabiam como Israel deveria agir, comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 50.000 soldados experientes, preparados para guerrear, com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naftali, 1.000 oficiais com 37.000 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 28.600 preparados para o combate. Da tribo de Asser, 40.000 soldados experientes preparados para o combate. Do leste do Jordão, dos Rubenitas e dos Gaditas, e da metade da tribo de Manassés, 120.000 homens completamente armados. Todos estes eram homens de combate e se apresentaram voluntariamente para servir nas fileiras. Vieram a Hebrom totalmente decididos a fazer Davi rei sobre Israel, sobre todo Israel. Todos os outros israelitas também tinham o mesmo propósito de constituir Davi rei. Eles ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. E os habitantes das tribos vizinhas e também lugares distantes, como Issacar, Zebulon, Naftali, trouxeram-lhe muitas provisões em jumentos, camelos, mulas, bois. Havia grande fartura de suprimentos, farinha, bolos de figo, bolos de uva passas, vinho, azeite, bois e ovelhas
pois havia grande alegria em Israel. Aqui, principalmente, eu queria, nesse tempo de aniversário, de festa, e também já se passaram 10 anos, a gente pensar nessa tribo, a tribo de Isacar. Da tribo de Isacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabia qual era o melhor caminho para Israel seguir. É interessante essa palavra que às vezes hoje muita gente não tem buscado isso. Muitos de nós e muitos dos cristãos e muitos hoje no mundo não têm buscado ser conhecedor do seu tempo. Não falo conhecedor de uma profissão, muita gente fala, você precisa ter uma profissão, você precisa ser especialista em algo. Mas ser conhecedor da sua época, do seu tempo, dos acontecimentos, para que você possa orar, para que você possa discernir, para que você possa tomar as decisões corretas, para que você possa saber o que fazer na vida. E fala que eles eram conhecedores do seu tempo e que ajudaram Davi a tomar as suas decisões. Eram pessoas que eram procuradas para aconselhar, eram pessoas que eram procuradas para saber o que fazer. Você viu que de todas as outras tribos eram sempre combatentes, soldados, frente de batalha, mas dessa, desde a bênção de Jacó sobre ele, sobre o jumento forte que descansaria entre os fardos, eles tomaram aquilo e fizeram da sua vida uma vida de conhecimento e busca das suas épocas. O que está acontecendo no mundo hoje? Como discernir os acontecimentos? Como discernir o futuro? Jacó juntou todos os seus filhos e deu a eles uma bênção profética. Você acha que ele queria falar aquilo para todos os seus filhos? Mas ele pediu para Deus. Falou, Senhor, eu quero abençoar meu filho. E nem sempre a bênção é só de coisas boas. Ele falou, você vai passar por isso. Para um ele falou assim, você vai ser atacado. Mas quando eles fugirem, você vai os perseguir. Destros no conhecimento do seu tempo. Os filhos de Isacar, 200 chefes, eles foram chamados para saberem o que Israel deveria fazer. E todos os seus irmãos deveriam seguir as suas ordens. Chamados. Eu não sou militar, mas Deus me deu conhecimento e sabedoria para ter estratégias. Façam isso. Eu não sou dessa área, mas Deus me deu sabedoria para te ajudar. Muitas vezes o que hoje pessoas mais novas não procuram, pessoas sábias, experientes. A geração de hoje, ela acha que sabe tudo e ela não procura os seus avós, os seus pais ou os seus líderes para pedir algum conselho do que fazer. Não é porque meu pai não sabe de internet ou de outra coisa que ele não pode me dar um conselho sábio. Não é porque meu pai não sabe fazer essa conta ou aquela conta que ele não pode me ajudar a tomar melhores decisões na área financeira da minha vida. Não é porque meu pai não é um especialista, um PhD, um doutorado, ou porque ele não é o meu professor, que ele não pode me ajudar. Aqui falam que pessoas sábias e experientes do seu tempo. Eles eram conhecedores do seu tempo. Mas muitas vezes podem não ser conhecedores das principais tecnologias de guerra. Mas eles sabiam e recebiam a direção de Deus para aquilo que deveriam tomar. Quantas decisões Israel tomou
no curso da sua história, que se fosse um estrategista militar falaria, eles estão loucos. Mas pela sabedoria e o conhecimento de Deus eles venceram. Quantas decisões às vezes nós podemos tomar orando a Deus, buscando os sábios, buscando o conselho. E algumas pessoas podem falar para nós, você é louco. Por que você está fazendo desse jeito? E Deus nos abençoou daquela forma. Cuidando. Eles entendiam o tempo. Esse texto fala um momento decisivo. Davi estava sendo reconhecido como rei em todas as tribos. Entre milhares de guerreiros, a tribo de Issacar se destacava não pela força, mas pelo discernimento. Não é pelo poder, pelos recursos. Talvez hoje seria assim, pelo poder, pelo recurso, pela fama. Mas é pelo discernimento que eles tinham. Eles entendiam o seu tempo, destros dos conhecimentos. Não eram apenas observadores ou espectadores, né? Mas eles eram intérpretes da realidade. Quantas pessoas hoje não estão preocupadas com o que está acontecendo no mundo? 2 grupos meus de pastores, eles estão se reunindo e falando, vamos nos reunir, vamos orar, né, por essa guerra no Irã e Israel. O que nós podemos fazer? Tentar entender os acontecimentos. Eles eram intérpretes da realidade. Quantas pessoas já não estão profetizando acontecimentos que estão acontecendo, não só no nosso Brasil, mas no mundo? E muitos de nós cristãos não queremos ouvir os profetas. Estamos mais ouvindo, às vezes, coaches. Estamos mais ouvindo palestras para tentar enriquecer do que ouvindo profetas de Deus. Que são intérpretes da realidade. Sabiam ler o cenário político, espiritual e social. Tinham uma percepção viva e profética da vida. Às vezes nós buscamos pessoas que ficaram ricas, pessoas que tiveram fama, ao invés de buscar pessoas que são tementes a Deus, que vivem uma vida com Deus, para nos aconselhar sobre o futuro. Sabe? A igreja precisa ter essa voz profética, precisa entender o espiritual da igreja. Eu sou igreja. Como está a minha vida espiritual? Eu estou mais fervoroso? Eu estou mais crente? Eu estou entregando tudo para Deus? A igreja precisa entender a cidade. A igreja precisa entender o tempo da família. A igreja precisa entender o tempo pessoal de cada membro. Cada um tem o seu. Não é todo mundo. Né? Não é todo mundo que é desse jeito. Não é todo mundo que faz tudo. Não é todo mundo que ora sempre. Não é todo mundo que foi chamado também para liderar. Cada um precisa entender o seu tempo. Mas precisa querer mais de Deus. Precisa desejar mais do Senhor. Precisa desejar uma vida espiritual melhor do que a de ontem. E profetizar sobre a sua vida. Profetizar sobre a sua família. Profetizar sobre os seus filhos. Discernir o tempo. Evita decisões precipitadas. Tem hora que é hora de pisar no acelerador. Mas tem hora que é hora de deixar no ponto morto. Tem hora que é hora de devagar. Tem hora que é hora de preparar o terreno. Né? Tem hora que é hora de semear. Saber entender o momento e a época.
saber entender o que eu preciso e o que eu não preciso. Sabe? Eles sabiam o que fazer. Você está sabendo o que fazer hoje? Você está sabendo o que fazer da sua vida? Você está sabendo o que planejar para daqui a algum tempo? Você está sabendo onde vai estar a igreja? Você está sabendo como vai ser sua vida? Você planeja para 1 ano, para 5, para 10 anos? Você planeja o que eu quero para esse ano? Você planeja o que eu quero para daqui 5 anos? Você planeja o que eu quero para daqui 10 anos? Talvez quando nós começamos há 10 anos atrás, a gente sonhava com algumas outras coisas. Mas muito do que a gente sonhava como igreja tem acontecido. Principalmente de ser uma igreja missionária. Principalmente de ser uma igreja que investe em missões. Principalmente de não ser uma igreja só de movimento, mas ser uma igreja de famílias. Precisamos fazer mais? Talvez muito mais. Mas nós precisamos pensar. Agora, os próximos 10 anos. Eles entendiam o problema, né? E sabiam tomar. Mas a maioria das tribos viam um problema e se desesperavam. A maioria das tribos levantava rumores do que ia acontecer. Olha os nossos inimigos, olha o que está acontecendo. Trazia mais problemas para o rei do que soluções. Enquanto a tribo de Issacar, ela trazia direção. Tem gente que vê a crise e começa a fazer barulho. A tribo de Issacar via a crise e assumia responsabilidades. Está chegando um tempo difícil. Está chegando um tempo de crise. O que eu posso fazer? Aonde que eu vou estar? Onde que Deus vai me colocar? Deus vai me usar nessa crise. Os filhos de Issacar tinham clareza, estratégia e direção. Eles não viam só bênçãos. Eles não viam só coisas fáceis. Mas eles viam o que estava acontecendo. Sabe aquela pessoa que não se desespera diante da dificuldade? Tem uma dificuldade, pastor. Mas sabe o que eu vou falar para você? Talvez seja uma grande oportunidade. Talvez seja uma grande oportunidade. Quantas pessoas não têm investido dinheiro no Brasil? Há 2, 3 anos atrás falaram que o Brasil ia quebrar. Aí mesmo com todos os problemas, um dos melhores lugares para se investir dinheiro hoje é o Brasil. Porque alguns viram no Brasil uma crise e no meio da crise é uma boa oportunidade para quem investe. Não viram a crise, mas viram a oportunidade para o seu dinheiro crescer. Porque as crises são os melhores momentos de investimento. Se você investir certo. E é interessante esse processo, né? Às vezes a gente vê a crise e já está ainda há 2, 3, 4, 5 anos só reclamando que o preço está aumentando, que as coisas estão aumentando, que isso está aumentando. E tem gente que está fazendo aumentar o seu dinheiro. Tem gente que está fazendo aumentar o seu dinheiro. E muita gente está fazendo aumentar o seu dinheiro. O seu Deus é o mesmo Deus de um povo, de um país da África que está em crise já há quase 2000 anos. E ele está sustentando o seu povo naquele país. Ele está sustentando o teu povo. O seu Deus é o mesmo de vários cristãos. Nós vimos já alguns aqui, missionários que vieram da China pregando aqui,
que a China tem crescido o número de cristãos lá. O seu Deus é o mesmo Deus dos cristãos que estão lá no meio do comunismo. E Deus tem o sustentado. O seu Deus é o mesmo Deus de soldados russos que não querem ir para essa guerra. Mas tem pedido para Deus todos os dias para os livrarem dessa guerra. E muitos deles são nazarenos. E foram obrigados a ir para frente de batalhas. Nós vimos aqui, eu mandei para vocês o texto. Para orar por soldados da Ucrânia e soldados da Rússia. E alguns deles jovens nazarenos. Na Rússia nem tão jovens. Mas na Ucrânia jovens. E vão servir por 2 anos. E pedindo para a igreja para livrá-los. Eles não queriam estar nessas guerras. O nosso Deus é o mesmo Deus que sustenta em meio a batalhas. E está sustentando gente lá. Tem gente cristã na Jordânia. Tem gente cristã no Irã, agora. Tem gente cristã dentro de Israel. Tem muita gente cristã dentro dos Emirados Árabes. Tem muita gente que Deus está sustentando. Sabe? É o mesmo Deus. Às vezes nós estamos pedindo para Deus para não desesperar, mas nos dar discernimento, nos dar sabedoria. Orar para Deus para que, o que o Senhor pode fazer, Pai? Eu estou numa crise aqui, toda a minha terra no sertão está seca. É o mesmo Deus dessas famílias que passam dificuldades e não tem água. Mas o que eu posso fazer? E Deus às vezes abre os olhos para um novo método de irrigação, de gotejamento, e faz aquela terra frutífera no meio de um sertão, faz aquela terra frutífera no meio de um deserto, e sustenta o teu povo, sustenta a vida do teu povo. É um Deus que cuida, sabe? Discernir o momento, definir prioridades, guiar o povo em segurança, pedir para Deus a direção daquilo que a gente pode fazer. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer da minha profissão? Fala, eles tinham autoridade, eles não tinham só discernimento, sabedoria, eles tinham autoridade. Fala que todos os seus irmãos seguiam as suas ordens. A autoridade verdadeira, ela não é imposta, ela é reconhecida. Deus levantou eles com autoridade, eles eram respeitados, eles eram seguidos, eles eram referência. Uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa fiel, uma pessoa sábia, ela se torna referência em meio às dificuldades. Se você é uma pessoa que ajuda alguém, se você é uma pessoa que faz o bem, se você é uma pessoa que cuida das pessoas, lá no seu serviço, mesmo que você às vezes não tenha um posto superior, lá você vai ter reconhecimento, você vai ter autoridade, você vai poder falar. E às vezes tem pessoas que vão respeitar mais o cristão que está na frente ali de batalha do que muitas vezes o gerente, o analista, né? A pessoa que está na direção, porque é uma pessoa que traz sabedoria, é uma pessoa que traz discernimento, é uma pessoa que ajuda nas decisões, é uma pessoa que ouve o outro. Para você ter sabedoria e experiência, você precisa ouvir, você precisa conversar, sabe? Eles eram respeitados, seguidos, referência. E é interessante que a autoridade nasce da onde? De onde que nasce a autoridade? Ela nasce de caráter. Ela nasce de sabedoria. Ela nasce do quê? De uma direção clara. Não é pessoa que uma hora está falando uma coisa, daí para o outro fala outra, daí para o outro fala outra. Não é pessoa que tem 2, 3, 4 opiniões. Ele é assim. E não é pessoa que fecha a sua boca diante de uma opinião contrária. Você pode não falar. Seu chefe está ali falando. Você pode não falar nessa reunião. Você chama ele. Viu? Eu vi você falar desse jeito. Não seria melhor fazer dessa forma? Você dá um conselho. Você ajuda. Você coopera na decisão.
Um exemplo simples. Nós tínhamos um problema numa das escolas que eu dou aula agora nesse começo de ano. A escola resolveu trocar. Ao invés dela comprar o material, cada um compra o material. Só que o que aconteceu foi que os pais demoraram para pagar. Agora que não é a escola. Tem pai que pagou em fevereiro quando o filho começou, então o material não chegou. E a escola tem um padrão, tem um planejamento, tem o que fazer. Nós sentamos, professores, fomos conversar com a diretoria. Exemplo. Viu, temos que fazer um outro tipo de avaliação. Esse bimestre, com muitos alunos sem livro ainda, não dá para fazer esse tipo de avaliação. Precisamos fazer de outro jeito. Às vezes, é sentar, conversar e falar como fazer. E a direção falou, não, então cada matéria vai definir como fazer a sua avaliação nesse primeiro bimestre. O que é mais prático. A ciência vai fazer um trabalho prático ali no laboratório. E assim vai. Né? Simples conselhos que nós podemos ajudar, sabe? Cooperar, né? Dar direção. Nem tudo precisa vir de cima para baixo. Quando a gente tem discernimento, sabedoria, a gente pode ajudar. Sabe? Precisamos de discernimento espiritual. E eu trago lições. O que nós precisamos? De discernimento espiritual. Precisamos de uma liderança que inspire. E precisamos também de ações estratégicas. Eu anotei uma frase que fala assim, ó: quem não entende o tempo, erra a decisão. Quem não entende o tempo, erra a decisão. Mas quem entende o tempo e sabe o que fazer, conduz uma geração ao propósito. Quem entende o tempo e sabe o que fazer, conduz uma geração com propósito. Eu pensei nesse tempo ser um tempo nosso de consistência e persistência. De nós termos consistência naquilo que Deus fala conosco. Firmes na palavra, caminhar com Jesus, ser um exemplo, né? E persistir para que Deus realize aquilo que Ele deve realizar na sua igreja. Né? O pastor Fernando perguntou qual que é o tema, né, desse aniversário da igreja. Eu falei, consistência e persistência. Né? Na verdade, constância e persistência. Né? Sermos constantes na busca, no propósito. Né? Firmes Jesus, eu até anotei um versículo que fala assim, ó. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Que nós possamos ser firmes e constantes na obra do Senhor. E principalmente, buscar uma vida espiritual mais próxima de Jesus. Para que nós possamos ouvir a voz de Jesus. Eu venho para a igreja para celebrar. Eu venho para a igreja para crescer. Eu venho para a igreja para ser edificado. Mas eu também tenho a minha vida com Jesus e sei ouvir a voz de Deus. E se eu estou com alguma dificuldade, procuro os meus líderes. Procuro os pastores. Converse. Nós estamos aqui para servir. Não tenha receio, de ligar, falar, pastor, passa aqui em casa. Pastor, vamos tomar um café. Pastor, vamos lá na igreja, quero conversar com você. Pastora, vamos conversar. Né? Para qualquer um dos nossos pastores, nós estamos aqui para servir. Tem alguém precisando, preciso que venha aqui ungir. Passe aqui, ungir. Pastor, estou precisando mesmo, meu irmão está lá no hospital e eu preciso que o senhor vá. Né? Eu sei que todos nós temos bastante compromisso, mas nós estamos aqui para servir, né? E para ser igreja e para ajudá-los nessa caminhada, nessa jornada cristã de vida. É para isso. E mesmo que às vezes estejamos a quilômetros, tem alguns dias da semana que eu estou acompanhando meu filho, às vezes eu estou a quilômetros. Mas uma ligação e uma oração. Hoje eu falei até de discernir, eu tentava falar na oração pastoral sexta-feira, eu usei um desses versículos. Eu falei, uma das coisas que nós podemos é usar da tecnologia para o bem.
Às vezes podemos fazer uma chamada de vídeo e orar por uma chamada de vídeo, né? E orar pela pessoa, né? E depois, ó, tem um tempo na igreja a gente vai ungir, ou passando o tempo, ou amanhã a gente vai lá ungir, mas na hora, às vezes, para aliviar, né? E sentir a presença de Deus, você pode usar a tecnologia para que Deus abençoe, sabe? Não deixe disso, ser constante e abundante na obra do Senhor. Viver uma vida em Cristo e servir de testemunho para vidas. Não passe pela vida como alguém que ninguém vai se lembrar. Passe pela vida deixando as marcas de Cristo por onde você passar. Passe pela vida deixando as pegadas do Senhor, né? Eu tenho aluno já que de escola que eu já saí faz 6, 7 anos, que me mandam mensagem, né? Obrigado pelo seu conselho, obrigado pela sua direção. Hoje eu tenho um aluno que acho que é corretor. Ele fala obrigado pelo seu apoio, obrigado. Foi às vezes a palavra que você deu de disciplina, até o pai mandou. Ó, você ajudou meu filho, sabe? Principalmente na adolescência ali, a gente tem muitas palavras para ajudar, né? Eles são muito indecisos sobre algumas coisas. Então que a gente deixe marcas, deixe pegadas, deixe um legado, deixe uma vida de influência, né? E deixe a luz de Jesus brilhar na nossa vida, onde a gente estiver. E Deus vai honrar, Deus vai abençoar, Deus vai abrir portas, Deus vai ser conosco em tudo aquilo que a gente fizer. Amém? Vamos orar. Se você quiser dobrar seus joelhos aí onde você está, se você quiser chegar no altar. A pastora Anips falou muito ontem sobre o altar para o Nazareno, dentro da doutrina wesleyana. O altar é um lugar de vitória. O altar é um lugar que a gente chega e se coloca diante de Deus, dobra os nossos joelhos, para que Deus possa agir, para que Deus possa fazer, para que Deus venha com o seu fogo sobre a nossa vida. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós queremos pedir sobre a vida dos teus filhos, pedir a tua bênção de maneira especial sobre a vida de cada um deles, Senhor, orando para que o Senhor se manifeste, como disse aqui a tua palavra, Pai, que nós possamos ter discernimento espiritual, possamos ter sabedoria, possamos ser pessoas que busquem direção do alto, Senhor. Pai, nós podemos ter conhecimentos humanos, nós podemos ter os cursos aqui que a sociedade estabelece, mas que as nossas decisões sejam decisões tomadas debaixo do céu, debaixo da tua presença, debaixo do teu espírito, debaixo da tua direção, Pai, com o crivo da cruz, Senhor, para que as tuas bênçãos estejam sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, Senhor, de maneira especial e poderosa. Vem com o teu espírito, Senhor, dá clareza, Senhor, àqueles que estão com dúvidas, aqueles que estão precisando tomar uma decisão, aqueles que precisam de uma porta aberta, Senhor, Pai, para diversas áreas da sua vida, que o Senhor dê clareza, Senhor, Pai, nas suas vidas, e que o Senhor abençoe de forma especial a sua igreja, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial diante de Deus. É um momento em que nós nos reunimos para lembrar tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E eu quero nesse momento, vou pedir para o Rodrigo ministrar um louvor, e você vai se preparando para a ceia hoje, preparando para esse momento especial da presença do Senhor nas nossas vidas, e você possa, vamos ficar em pé, e juntos vamos cantar um louvor, e depois a gente vai ler um trecho da palavra, e a gente juntos se preparar para esse momento todo especial, memorial diante de Deus, que é a ceia do Senhor. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde eu ouço a tua voz, fala da tua justiça pela minha
um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Glória a Deus. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que agora não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disso, disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada no meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Senhor Deus, nós consagramos a Ti os elementos da ceia, o suco de uva e o pão. Pedimos que o Senhor abençoe e que cada família seja cheia do Espírito Santo, Pai, e seja curada, em nome de Jesus. Amém. Pedir para a Noemi, ela vai servir aqui embaixo. A pastora Carmela depois ajudando e servindo lá em cima. Amém? Quem vai participar, fique em pé, por favor.
Glória a Deus. Jesus é o pão da vida. Quando ele se reúne com os discípulos, ele pega um pedaço de pão, ele reparte aos discípulos e ele diz: esse é meu corpo. E ao olhar para o pão, nós falamos o corpo de Cristo. O pão significa o corpo de Cristo. E ele entrega a cada discípulo e ele fala que é o corpo dele. Um pedaço de pão. Talvez hoje nós olhamos para o pão, para mais um pedaço de pão, como pode ser o corpo de Cristo? Representa aqui, diante da ceia, o corpo de Cristo. Como o vinho representa, representa o sangue. Esse é o corpo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo como igreja. Nós possamos receber hoje. Mas antes nós temos que olhar para o nosso coração. Olhar para a nossa vida. Como nós vivemos hoje. Que nós fazemos parte desse corpo. Que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Quem é Jesus para nós hoje? Quem Ele representa na nossa vida hoje? Jesus é tudo. Sempre pela primeira refeição do dia, eu convido o Senhor Jesus para estar na nossa mesa. Sempre digo para Ele: o Senhor é nosso convidado de honra a estar na nossa mesa, na nossa casa, na nossa vida. Que você possa hoje receber o pão da vida, receber o corpo de Cristo e convidar Ele para caminhar o tempo todo com você. Receba hoje o pão da vida. Lá no livro de Êxodo, naquele episódio final onde Deus finalmente vai libertar o povo, Deus orienta ao povo de Israel que entre nas suas casas e que passe sangue nas vergas, nos umbrais das portas. Ele diz: quem estiver ali dentro e onde as portas estiver marcadas com sangue, o anjo do Senhor não vai ferir, não vai matar. Então é importante que vocês estejam protegidos. E ali já há uma representatividade do sangue como proteção, como livramento. E a partir daquela noite a gente vai ver no texto lá de Hebreus, e no comecinho já do livro de Hebreus, né? Os primeiros capítulos, Deus então, a partir daquela noite onde há a matança dos inocentes de povo egípcio, a partir daquela noite, Deus ainda endurece o coração de Faraó, mas ele decide libertar o povo, e o povo é liberto, mas o povo é salvo do anjo da morte. No Novo Testamento, em Hebreus, o escritor de Hebreus vai dizer que lá no sacerdócio levítico, no ministério levítico, o sangue era usado, o sangue de animais era usado para purificação dos pecados. Ele vai dizer: se o sangue de touros e bodes e animais pode purificar, quanto mais o sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e incontaminado. Ali encerra-se o ciclo com Jesus, o ciclo da matança de animais para purificar pecados. E isso tinha que ser feito de contínuo, porque era um modelo de sacrifício imperfeito. Mas Jesus é o sacrifício perfeito. E esse sacrifício perfeito, o sangue dele vertido na cruz do Calvário, apenas algumas gotas, verteu, ou muitas gotas, como alguns historiadores, alguns filmes apontam, muito sangue vertido é suficiente para pagar
pagar eternamente os pecados de toda a humanidade. De sorte que Paulo, escrevendo aos Colossenses, lá em Colossenses 2,14, ele vai dizer: a cédula de dívida que era contra nós, que de alguma maneira nos era contrária, ele, Jesus, rasgou, pendurou na cruz e nos deu livramento, nos deu salvação. Vamos celebrar nesta manhã. Jesus nos pediu para fazermos isso em memória dele, sabendo que a cédula foi rasgada e os pecados foram perdoados. Nós te louvamos, Senhor, neste momento. Tomemos todos com alegria e gratidão. Glória a Deus, louvado seja o seu nome, Pai. Bendito, santo, poderoso, maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado pela tua obra expiatória. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossas vidas. Abençoe cada família com a tua graça, com o teu favor, com a tua santa presença, em nome de Jesus. Amados, terça-feira, reunião de oração. E sexta-feira, nossa vigília mensal. Nossa vigília mensal, sexta-feira, 8 horas. Venham, traga convidados, tempo especial. Pastor Fábio sempre aqui conosco. Pastor Rogério vai dar uma palavra abençoada, né? Eu também. Mas separe esse tempo para estarmos juntos, né? Cada vigília tem sido um tempo maravilhoso, tá? E depois pode ir para a comunhão também. Cláudia e Renata fugiram da comunhão na outra vez, foram sozinhos. Vamos com a gente, né? Então, vamos juntos. Depois sempre na vigília a gente tá junto e sair para algum lugar comer uma coisinha baratinha para estar junto em comunhão gostosa. Amém? Então vigília e domingo, se você puder, venha mais cedo. No domingo eu vou colocar lá que o pastor Brian vai falar de finanças e um testemunho dele, de família. Então talvez a gente faça aqui mesmo, ou lá em cima, quando a gente fez da outra vez que ele veio, a gente fez uma roda aqui e ele falou, né, de finanças, falou da vida. Ele é CEO top dessa área, mas também é um filho de missionário, é um pastor, e Deus tem usado ele poderosamente até com as famílias pastorais do Brasil, tá? Então venha, e no culto a pastora Ágata vai trazer a palavra, né? Uma palavra para as mulheres que vai servir para nós homens, porque ela vai falar sobre vida cristã também, mas em específico usando a vida de uma mulher. Tá? Eu pedi para ela, porque era o dia das mulheres, né? Então venham também, tragam amigas, tragam pessoas para receber uma lembrancinha da igreja especial e uma oração pela vida das mulheres. Cai bem no dia 8, é o dia das mulheres. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, semana de vitórias em nome de Jesus.